E bom dia para você que está se conectando conosco aqui do Agora de Cert. Apesar dos pesares, desejamos um bom dia, porque ontem comemoramos aqui no canal 2 anos do nosso canal, 2 anos do Agora de Cert, junto com a professora Sabrina Oliveira, junto com a professora Helena também. Então, um forte abraço às professoras, porque há 2 anos nós estamos aqui tentando universalizar um pouco dos conhecimentos, porque acreditamos de verdade que só a educação pode mudar o mundo. E você sabe que todos os sábados, às 11 horas da manhã, nós discutimos um pouco sobre as principais notícias da semana, não é? E hoje eu vou trouxe uma convidada muito especial, uma colega muito bacana e que vai debater com a gente aqui a nossa conversa, que é a professora Larissa. Que rufem os tambores. Atenção, olha aí, tá chegando, está conectando. Bom dia, Larissa. Bom dia para você. Eu gostaria efetivamente que a gente pudesse estar conversando em um cenário muito mais agradável, muito mais divertido, que a gente pudesse aqui discutir as nuances sociológicas de forma mais amena e tranquila desse mundo. Mas infelizmente você foi convocada justamente. Nós todos fomos convocados em meio a um momento um tanto quanto conturbado, né? Mas a gente queria dizer que, acho que em nome do canal, a gente agradece muito você por ter aceito participar aqui com a gente dessa notícia da semana. A gente vai tentar viajar um pouco na maionese, conversar um pouquinho sobre essas principais notícias que a gente aqui selecionou previamente. Eu estou sem áudio, mas tudo bem. Peraí, calma que isso acontece. Tem alguma coisa para eu ver se eu ouvi? Se eu ouço agora? Eu continuo sem ouvir absolutamente nada. E agora? Agora fala alguma coisa aí? Eu continuo sem ouvir absolutamente nada. Se você por um acaso está ouvindo a professora Larissa, diga sim no chat. Diga que você está ouvindo, porque eu não estou ouvindo. Entendeu? Eu não estou ouvindo. Helena, pelo amor de Deus, diga aí. Você está ouvindo a professora Larissa? Vocês estão nos ouvindo bem? A Larissa está me ouvindo, que eu sei, né? Mas eu não sei se eu não estou ouvindo a Larissa. Eu não sei se a galera que está nos assistindo, se está. Ela está sem som. Ah! Obrigado, Felipe. Obrigado. Eu pensei, eu estou ficando surdo, rapaz. Eu não estou ouvindo. Agora está começando a chegar aqui algum barulho aqui. Tá chegando aqui. Oi? Ah, agora sim! Agora eu vou até botar meu fone de ouvido aqui, peraí. Era o fone. Ramal de Japeri vende uns fones assim que dizem que duram muito, mas eles não duram tanto tempo assim. Você respeita que eu tenho um ramal próprio, tá? Belfort. Ele passa, pega todo mundo. Ramal de Belfort Roxo, a cidade do amor, grande cidade do amor. Do amor. Então vamos lá, Larissa, vamos começar a conversar um pouquinho sobre as notícias da semana. Eu vou colocar aqui na tela a primeira notícia para a gente dar uma olhada. Essa notícia do Catraca Livre que fala: escolas devem ter volta escalonada com aulas presenciais e à distância. Sem data para reabertura, o único consenso é que a volta será feita em forma escalonada, em um modelo híbrido, né, entre o modelo presencial e o modelo à distância. Lembrando que depois a professora Helena sempre coloca todos os links das matérias para você poder ler completo lá na nossa bio, vai estar tudo disponível, tá? Então não deixa de você seguir lá, de acompanhar lá. Então, Larissa, essa é a notícia. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, primeiro, que eu estava falando com fone, acho que ninguém me ouviu, nem você, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Queria estar em outro cenário, assim, discutindo outras coisas, que a gente vai ser outras pautas. Acho que é um momento muito difícil, mas muito importante também. Sobre a volta, né? A volta das escolas. Uma coisa importante, que eu acho importante a gente, quando estiver lendo essa matéria, é que se você perceber,
Essa discussão está sendo feita pelo Conselho Nacional de Educação junto com as secretarias. Mas o MEC, que é o Ministério da Educação, não está participando efetivamente das discussões de retorno. E isso é preocupante, porque se o Ministério não está participando, não está inteirado, não está afim de discutir essa volta das aulas, isso é uma situação que nos preocupa, né? Ele é o responsável por fazer com que a educação tenha caminhos, né, que possam trazer, né, acesso a todas as pessoas. É responsável pela educação do país. E aí, nesse momento, onde estamos todos fragilizados, onde a educação está passando por um momento muito difícil, professores e alunos, você não ter o Ministério discutindo como fazer esse retorno, como tornar possível com que alunos e professores tenham acesso a essa volta, tenham uma volta segura, é muito preocupante. Assim, eu fico pensando que se fala em volta, mas muitos alunos, nesse momento, né, tá uma volta escalonada. Como que isso se daria para o professor que trabalha em diferentes unidades, no mesmo dia? Como isso se daria para um aluno que não tem acesso à internet? Aí no dia que ele tivesse que acessar, ele não ia ter aula? Como que vai funcionar o sistema de frequência? Isso vai poder ser aplicado em todo o país? O Brasil é gigante. Então, assim, essa discussão, ela está longe de terminar, mas o que mais me preocupa é o Ministério da Educação não estar à frente dessa discussão. A gente vai falar depois aí de outras notícias, com certeza vamos falar do Covid e da questão do Ministério. É importante a gente entender que quem tem que estar de frente dessa situação é o poder público nesse momento. É uma situação de crise, né? Os alunos, os professores, as redes precisam da nossa ajuda, né? Então, acho muito importante a gente entender que essa volta, ela em algum momento vai acontecer, só que ela precisa levar em consideração as especificidades de cada lugar, né? Não é à toa que ela está sendo discutida com secretarias, com conselhos. Então, assim, me preocupa muito uma volta escalonada, dessa forma que está sendo colocada, né? Me preocupa muito porque muitas coisas não estão sendo levadas em consideração, né? Como essa coisa do acesso. Eu estava conversando ontem com uma psicopedagoga e ela estava falando, olha, Larissa, a gente está sendo obrigada a cobrar presença dos alunos. E como é que você cobra a presença dos alunos numa unidade se eles não têm acesso? Né? A gente teve aí uma batalha muito grande e graças, não a Deus só, né, mas a batalha dos estudantes, o Enem foi adiado. Né? Então, o próprio Ministério da Educação era contra esse adiamento. Então, assim, eu acho muito importante a gente pensar na educação de forma geral no país, sabe? Nesse impacto que a gente tem. Porque muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana, a gente entende, as pessoas têm acesso à educação, não, vai na igreja, pega lá a folhinha que está sendo impressa. Mas tem lugares no Brasil, no país, que não tem nem a igreja para distribuir a folhinha, que não tem condição disso acontecer. Tem criança que não está se alimentando bem. Então, como você estuda se você não se alimenta? Então, acho que essas coisas precisam ser pensadas. Interessante, Larissa, que a gente vive numa realidade tão surreal, né, que a gente não sabe se a gente fica feliz quando o ministro da Educação se comunica ou quando ele não se comunica. Né? A gente não sabe, poxa, que bom que ele não falou nada, né? Que bom que o Ministério da Educação não está falando nada, porque pelo menos quem não fala nada não está falando nenhuma atrocidade, né? Como já é de costume, o nosso querido ministro da Educação falar alguma atrocidade, principalmente contrária à educação, né? Parece até que ele é o secretário lá responsável pela Fundação Palmares, mas não vou entrar nessa treta agora. Agora, interessante também é que quando a gente adota questões políticas públicas relacionadas à educação no combate à pandemia, a gente percebe o seguinte: as políticas públicas gerais são de um país subdesenvolvido, né, que precisa trabalhar porque senão a economia vai quebrar. Mas quando a gente trabalha com por exemplo, ligada à educação, ela está ligada como se o país fosse a Noruega.
né, onde a gente pudesse trabalhar com um aluno no modelo híbrido, onde esse aluno ele vai, onde a gente tem escolas muito bem arejadas, onde a gente tem salas de aula muito amplas, onde a gente vai poder botar turnos diferenciados, onde a gente teria professores com dedicação exclusiva, né? Onde a gente vai poder botar esse aluno assistindo parte das aulas em casa e parte das aulas no ambiente escolar. Então, parece um modelo norueguês, quando na verdade nós estamos no Brasil e a gente tem alunos que andam 6, 7 quilômetros para poder chegar até a unidade escolar, para poder assistir uma aula. Né? Então, o Brasil, ele, como você muito bem pontuou, ele tem dimensões continentais e tem realidades muito discrepantes. Se aqui, no grande centro nervoso, que é o Sudeste, nós já temos essas diferenças, imagine quando a gente vai chegando cada vez mais para o interior desse país, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o ministro da Educação, ele funciona mais nem como ministro, mas como um agitador político do governo. Né? Ele sempre solta frases de efeito e efeito muito negativo, descontextualiza questões históricas, né? Então acho que ele funciona mais dessa forma, como um agitador político, do que como um ministro que deveria ser. Eu acho que assim, a questão no Brasil, a educação já é desigual. No contexto normal, né? Sem pandemia, a gente já tem uma desigualdade muito discrepante. E a gente vinha de políticas, né, nos últimos anos, de políticas de acesso à educação, de ampliação de vagas, de uma situação onde as pessoas tivessem acesso mínimo à educação. A gente já vem de uma educação desigual. Né? E o que você falou, a gente está tentando um modelo que não é nosso, que não faz parte da nossa realidade. Justamente para a área que é mais importante. Nesse momento, a área mais importante é a saúde. Mas a longo prazo, a gente entende que a educação é uma área de fundamental importância. Então, assim, se esses alunos, se essa comunidade escolar já está prejudicada nesse cenário, dessa forma, imagina você pensar uma volta ignorando todos esses fatores que já estão colocados. Não é? Exatamente. E a gente vai, alinhado a essas questões, justamente a essa treta maligna em que a gente está inserido, chamada Brasil, né? A gente vai migrar para a próxima matéria, que é do jornal Nexo, né? Onde vocês bem sabem que as notícias elas saíam e elas eram noticiadas. E aí, pô, que bacana. Qual é a melhor forma de você acabar com o problema? É deixar de noticiar, claro! Se eu passo a não ter notícias de que acontece... Lembra aquela tropa de elite? Que o pessoal tinha o cadáver, aí pegava e empurrava o cadáver pro batalhão seguinte, aí o pessoal do batalhão de lá puxava pra cá, pra poder dizer que era do batalhão de cá, pra mudar os índices. Então, a mesma coisa. Olha que legal aqui a matéria do jornal Nexo. Qual o impacto dos atrasos nos dados diários da Covid? O Ministério da Saúde tem divulgado números cada vez mais tarde no dia. Demora se une à falta de testes e subnotificação, o que prejudica a formulação de uma estratégia para conter os avanços do coronavírus. E perguntado sobre isso, o presidente da República Federativa das Bananas do Brasil disse que era para não aparecer mais no Jornal Nacional. E a Globo rebateu, mas mesmo assim nós vamos dar a notícia ao vivo a hora que a matéria sair. Caramba! É surreal, mas é real. A gente está rindo, mas é muito grave isso que está acontecendo. Esse impacto, né? Eu acho que é importante a gente pensar no impacto que isso dá. Isso é só um boicote à Rede Globo? Isso é só um boicote ao Jornal Nacional? Porque se for, já é ruim. Mas tá, ok, né? É ruim, muito ruim, mas ok. Mas isso não me parece ser só um boicote ao jornal. Isso me parece fortalecer uma ideia de reabertura. Eu acho que para a gente, antes de falar de reabertura, de economia, que é muito importante, com esse cenário de crise, acho importante a gente pensar. Ontem, essa semana, né, a gente ultrapassou os 34 mortos no Brasil. E a gente não chegou ao pico da doença. E isso é muito grave. Porque algumas semanas atrás, no início da pandemia, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tinha medo da Itália. A gente via as imagens da Itália
e ficava, e aquilo causava, é o que a gente chama de comoção, né? Que é uma comoção coletiva. E agora a gente superou esse número. E me parece que isso não está não está causando a mesma comoção. Eu posso estar enganada, mas me parece que começaram a se acostumar com a crescente de números de morte por Covid-19. E isso a gente está falando de Covid-19. Muitas outras pessoas estão morrendo a todo tempo por diversas outras coisas. Mas é um número surreal. É um número que é para impactar. A América do Sul é um novo epicentro da doença. Então, assim, enquanto alguns países estão reabrindo, começando, né, um processo de reabertura gradual, olha, nós podemos parar de novo, né, alertando a população, enfim, o Brasil vai na contramão. Quer reabrir com subnotificação, sem testagem máxima da população. Os testes na população são mínimos. Tem gente que tem coronavírus e não sabe se teve, se não teve, porque não tem teste. Então, assim, sem testagem, com subnotificação, com superlotação das UTIs, né? Então, assim, e o processo de reabertura, ele está a todo vapor. E aí, o que me preocupa é o governo querer esconder esses dados. Eu acho que foi mesmo nessa matéria do Nexo, lá no final, fala, olha, o governo está focando no número de recuperados, né? E aí o número de recuperados fica em destaque. Se você olhar a planilha, ele fica mesmo em destaque, o número de recuperados no Brasil. E aí o número de mortes vai aparecer lá no 5º parágrafo do texto. Quer dizer, você está comunicando alguma coisa para a população. Você está comunicando o quê? Que as mortes estão diminuindo. Ou, pelo menos, você está ocultando essas mortes, o que é muito grave. Porque causa uma sensação nas pessoas, no grande público, de está diminuindo. Não está diminuindo, está crescendo muito. Isso é muito desesperador. E isso me causa até um medo, assim, porque ontem eu escutando, a gente está começando a voltar. Só que a gente está começando a voltar no momento onde a gente teria que intensificar as medidas de isolamento social, de cuidado. Enfim, é um momento de intensificar. Porque se continua crescendo, tem alguma coisa errada. Não é ignorar. Eu acho que o que eu acho mais grave, né, nesse ocultamento desses dados, no atraso desses dados, essa mensagem que, olha, a gente vai ocultar os dados até que você não se lembre mais, ou perceba mais. Então, a gente vai ficar. E outra coisa, esses dados já estavam atualizados. A planilha foi atualizada às 7 da noite, mas a divulgação foi feita às 10, o que é muito grave. A manipulação é uma manipulação da informação. Então, assim, eu acho muito preocupante e acho que a gente tem que estar muito atento, porque esse ensaio de volta pode levar a gente a uma nova quarentena num cenário ainda pior. Com certeza. A própria Clarice está aqui comentando o seguinte: estou com medo dessa volta. Acho que está sendo muito precipitado. Nosso desgoverno é genocida. A Helena até fala assim, estamos sobre uma governança que se alegra com a morte. É desesperador. Por exemplo, corroborando essa ideia, né, desses números que são ocultos, mas que de nada tem ocultos. E veja, não adianta você esconder do Jornal Nacional, porque esses números eles são números oficiais, ou seja, é um órgão público que está passando esses números. Né? Por pior que o Jornal Nacional possa falar, quem está dizendo esse número é um órgão oficial do governo. E para vocês perceberem, na calada da noite de ontem para hoje, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? Ele simplesmente fez um decreto onde ele, entre outras coisas, libera a abertura do shopping center de meio-dia às 20 horas. Né? Entre outras tantas medidas que ele faz. E aí, o que eu gostaria de perguntar, por exemplo, para o Wilson Witzel, é o que mudou de um mês atrás para hoje? Porque nós continuamos batendo recordes de mortes diárias, nós continuamos numa linha ascendente de contágio, né? Nós continuamos sem vacinação, sem imunização, nós continuamos no mesmo cenário que nós estávamos há um mês atrás, só que com muito mais mortes, muito mais triste do que nós tínhamos antes. Então, o que justifica hoje a reabertura
né, que não justificava há um mês atrás, né? Por que hoje a gente pode botar vidas em risco e antes a gente não podia botar vidas em risco? Será que é a investigação, a pressão que o governo federal faz sobre Wilson Witzel e o seu clã? O que está oculto dentro disso? Será que Marcelo Crivella institui políticas de reabertura do Rio de Janeiro? Por quê? Por um apoio do governo federal? Percebe? Então, essa ocultação, como a Larissa lá muito bem coloca, ela tem, em verdade, esconder, esquecer, trazer o esquecimento como se fosse possível a gente esquecer, né? Números tão bizarros como esse, que não são mais números, porque eu aposto que todos que estão nos assistindo no dia de hoje conhecem pessoas que são... já tem nomes, o coronavírus já tem nomes próximos, né? Então é uma situação efetivamente muito calamitosa. E aí a gente vai ver das mais diversas cortinas de fumaça. Inclusive, as próprias manifestações elas vão ser utilizadas como cortina de fumaça para esconder, se é que é possível esconder, os 30 mil cadáveres que, como bem disse lá há 10 anos atrás o Jair Bolsonaro, se ele pudesse, ele mataria 30 mil pessoas, né? Porque ele achou que o governo militar matou pouca gente, né, Larissa? Ele já conseguiu. E assim, o Lúcio, eu estava pensando, né? No início da pandemia aqui no Rio de Janeiro, teoricamente, o governador tomou medidas de bom senso, né? Logo no início, fechou, mandou fechar tudo, quarentena. E surpreendente! Nossa, realmente o Witzel que está falando isso. Então, assim, causou surpresa, né? Ele tomou medidas que a gente... Eu confesso que eu acreditei que fôssemos enfrentar esse problema com o mínimo de seriedade. E aí a gente caminha para um cenário de hospitais de campanha com contratos de superfaturamento, hospitais de campanha não entregues, que não serão entregues, né? Escândalos envolvendo o governo municipal, o governo estadual. Então, assim, eu acho que tem um grande problema, falando aqui do Rio de Janeiro nesse sentido, nessa questão da reabertura, como que ele muda de opinião assim tão rapidamente, né? Todas essas investigações, como você bem colocou, essa pressão do governo, ele rompe com o governo, e aí no dia seguinte, a Polícia Federal vai te dar bom dia, né? Então, assim, e o presidente é na Polícia Federal, né? Mas, enfim, eu acho que é um cenário que me preocupa muito justamente por isso, por nós não termos hospitais, por nós não termos vacina, como você falou. Aí a gente volta para a rua, as pessoas voltam a frequentar os lugares, e aí com as UTIs superlotadas, sem hospital de campanha, para onde vão essas pessoas? Né? Eu acho que é o que você falou, muitas dessas pessoas, desse número, tem nome, né? E não é, muitas vezes, perder para o Covid, é perder para o sistema. É isso. Isso é pior. É isso aí, com certeza. A Clarissa ainda complementou aqui, por mais que as instituições em que trabalhamos faça tudo ok e tome todas as medidas e cuidados, e a ideia volta, né? Pego 2 conduções para chegar ao trabalho. É muito louca essa volta agora. Claro que é, né? É muito louca porque, perceba, justamente porque a gente também teve um abandono da educação ao longo das últimas tantas décadas, né? Acho que a gente nunca teve efetivo um cuidado com a educação no Brasil, que a gente não pode nem dizer que efetivamente a população brasileira está preparada para um isolamento social, para um retorno consciente do isolamento social. Porque as pessoas vão para o mercado, elas não conseguem respeitar uma faixa vermelha que está escrito pare aqui. Sabe? Tá uma faixa vermelha escrita pare aqui. Só pode entrar de máscara. O cara entra e tira a máscara lá dentro. Cara, você tem noção de como é surreal? Isso é uma realidade brasileira, bicho. Entendeu? Eu tive contato há pouco tempo com uma diretora de uma instituição de ensino, né? E ela me atendeu sem máscara. Uma diretora de uma instituição de ensino. Ela me atendeu sem máscara dentro de uma sala fechada, né? E ela falou assim, não, você sabe tanto quanto eu que esse vírus não se pega pelo ar. Eu falei, eu não sei de nada, a senhora que está dizendo. Eu prefiro ficar com a OMS. Enfim, fui demitido, mas tudo bem. Seguimos então. Vamos para a nossa próxima notícia.
que é do Correio Brasiliense, né? Mais uma tretinha básica aqui. Após críticas, Globo News apresenta jornal apenas com negros. O apresentador do Em Pauta, Marcelo Gomes, admitiu o erro ao vivo e passou... Opa, pulou aqui. E passou o comando para Heraldo Pereira. Tá aqui a imagem da Globo News maravilhosa. Que Globo News maravilhosa, tão inclusiva, né? Trouxe aí tantas pessoas, mulheres e negras, né? E aí, Larissa, o que você achou disso aí? Olha, que primeiro é importante retomar, né? Por que isso aconteceu? Isso não aconteceu porque a gente está num momento de extrema efervescência no debate racial, né? Isso não aconteceu porque a gente está num momento onde George Floyd foi assassinado por ser negro, João Pedro foi assassinado dentro de casa. Isso não aconteceu por isso, não. Isso aconteceu porque um dia antes eles estavam discutindo esses mesmos assuntos que eu sei, com um time de comentaristas discutindo racismo, com todo o time de comentaristas brancos. E aí, qual que é a questão, né? Como é que você discute a pauta racial? Muito bem, botou aí. Como que você discute a pauta racial se você não tem uma pessoa negra aí para discutir a pauta que é nossa, nesse caso, que é minha, que é da pessoa negra? Você simplesmente ignorou. Pode deixar que eu falo aqui para vocês o que eu disse, né? Vamos comunicar assim. E aí teve uma crítica no Twitter e eles sabiamente, generosamente, entenderam o recado e fizeram a autocrítica da empresa e no dia seguinte colocaram todo o time de comentaristas no. Só que isso foi importante? Sim, é inegável, foi muito importante. Comunicou a muita gente. É importante que essas pessoas, que a gente faça autocríticas, que a gente entenda que, olha, discutir racismo, você precisa ouvir uma pessoa negra para discutir racismo. Você não pode simplesmente dizer, né, discutir racismo somente com pessoas brancas. Isso está errado. É importante dizer que está errado mesmo, né? Eu não tenho nenhum medo de falar isso. E aí você coloca esse time de comentários, isso é muito importante. Ontem foi reexibido, né, na Globo, no Globo Repórter. Muito importante. Só que me parece pouco ainda dentro desse cenário. Achei muito importante que não só houve essa apresentação, mas houve também a efetivação no quadro, né, de duas mulheres comentaristas negras dentro do programa, que foi a Zileide Silva e a Flávia Oliveira, que vão comentar, né, o Em Pauta a partir de agora. E aí eu te pergunto, onde estavam essas pessoas durante todo esse processo? Por que é preciso ainda que se tenha uma crítica no Twitter para fazer você refletir e entender que aquele espaço era o espaço da pessoa negra? Isso me preocupa, né? Isso me preocupa. Eu acho que a gente está num momento, não só no Brasil, mas assim, um momento de efervescência mundial na questão racial. Né? Eu acho que os Estados Unidos têm mostrado para a gente. É bom lembrar que a gente está no momento de pandemia, mas eu não deslegitimo as manifestações, mas acho, assim, é um outro debate também, né? A questão da manifestação e a questão do coronavírus. Mas as manifestações, né, contra o racismo, elas têm sido muito importantes para dizer, chega, basta, chega de nos matarem, né? E aí, eu acho que é isso. É dizer que vidas negras importam, que nós estamos aqui fazendo uma autocrítica, isso é muito importante, mas precisa de um pouco mais. Eu acho que isso ainda é pouco. E o que eu estou dizendo com um pouco mais? Quando eu coloco assim, precisa de um pouco mais. Às vezes você pode estar se perguntando, o que é um pouco mais? O que você acha que tem que ser um pouco mais? E um pouco mais, para mim, é não só colocar ali à frente da TV um painel negro, mas sim fazer disso uma normalidade, não uma anormalidade. Porque me parece que é uma anormalidade. Enquanto no Brasil você tem a maioria da população negra. Quando isso deveria ser uma coisa normal, né? Isso não precisa ser um evento, não deve ser. Isso deve ser normal. E por que isso ainda hoje, em 2020, é um grande evento na TV? Eu acho que essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? Por que nesse país tão miscigenado, né, tão plural, tão diverso, a gente ainda
tem, a gente, enquanto pessoa negra, ainda tem tão poucos espaços na TV, tão poucos espaços em cargos de decisão, tão poucos espaços, né, no cenário nacional quando se trata de poder, decisão, diretorias, enfim. A própria Maju Coutinho, né? A própria Maju, ela também foi um evento assim bizarro, né? Brasil, 2019, 2018, sei lá, quando foi esse evento efetivamente que aconteceu, e parecia assim que era uma coisa assim muito discrepante. E o interessante é que você pode pegar no YouTube todos os jornalistas da Globo tendo equívocos, William Bonner, Sérgio Chapelain, Sandra Annenberg. Quando a Maju Coutinho assumiu o jornal Hoje, tiveram as pessoas que conseguiram associar o fator da cor da pele da Maju Coutinho com os erros que aconteciam ao longo do jornal, percebe? Né? E aí a gente para e pensa assim, caramba, olha quanto tempo a gente demorou para ter uma âncora, né, efetivamente negra num jornal da Globo, né, num jornal de peso da Globo, né, porque você tem os jornalistas negros ali, o próprio Heraldo e tudo mais, mas de peso você ter ali apresentando era muito difícil, né, e você tem e a gente percebe, é interessante aqui a Clarice falou, eu vi isso, Larissa. Aí no Twitter tiveram vários comentários. A Globo não dá ponto sem nó, claro que não. Mas ontem assisti e gostou do painel, né? Achou interessante essa oportunidade. E eu acho que é importante que, como a Larissa falou, né? Isso aí deixe de ser uma exceção e se torne uma regra. Que esse espaço seja efetivo. A gente até discutia isso aqui no canal, porque na semana passada eu e a Helena estávamos escalados para fazer o Notícias da Semana. E aí na última hora a gente acordou e tal, e a gente estava meio mexido com as ideias das ebulições do que estava acontecendo, e a gente achava que era interessante a gente se posicionar, né, fazer um editorial com relação ao racismo, tanto nas questões locais quanto nas questões mundiais. E a Sabrina não estava escalada, não era o dia dela, ela não tinha se preparado para isso, e a gente teve que meter a cara, porque era um editorial, era a palavra do canal em relação a isso, né? E a primeira coisa que a gente discutiu era falar assim, pô, que interessante, né? 2 brancos vão meter a cara num canal para poder falar sobre a posição de um canal, e a única negra que tem não vai aparecer, né? Mas, enfim, fazia parte desse processo. Porque a gente não tinha efetivamente como colocar quem era de direito falar por questões técnicas, né? Mas é importante que a gente apoie isso, e às vezes a gente fica meio difícil, e é importante que a gente tenha esses diálogos, né, Larissa, para a gente poder entender o seguinte: bom, beleza, eu sou branco, e eu sou homem hétero cis. Eu não posso falar por um negro, por um homossexual e por uma mulher. Mas eu posso sim, de alguma forma, ajudar a causa. E aí a gente precisa entender de que forma que, sem me apoderar desse lugar de fala, eu posso usar dos meus privilégios, das minhas vantagens, né, para poder apoiar essa causa. Porque eu acredito que essa seja uma causa de todos. Essa tem que ser uma causa de todo mundo. Eu não quero que meu filho de 6 anos ele cresça em um mundo onde pessoas sejam excluídas pelo sexo, pela orientação sexual, pela cor de pele, etc, etc. Como, por exemplo, é o caso da nossa próxima matéria, que é a queridíssima Tereza Cristina, né, que comemora o primeiro patrocínio da carreira. Sou invisível desde 1998. Isso fala muito de como é o Brasil. As pessoas gostam de dar dinheiro a quem já tem. Não sei explicar, ela diz ao G1. Cantora carioca fez live cantando samba neste sábado, dia 30. Então, quem não conhece Tereza Cristina, que conheça, vá procurar, vá conhecer a Tereza Cristina, que você vai gostar.
Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu não sei sambar, cara, mas eu gosto de ouvir, já é uma alegria. Eu fico ali, ó, batendo a mãozinha na mesa, já é um alívio, não é? O dedinho, ó, o dedinho, eu danço samba como um bom branco, com o dedinho assim pra cima. Fala aí, Larissa, sobre essa matéria. Realmente, assim, só para complementar o que você falou, que eu acho importante, é uma luta de todos. Eu acho que quando você diz assim, não é meu lugar de fala, e fica em silêncio, você está compactuando simplesmente com a lógica racista. Você não deve ficar em silêncio. Por isso achei muito importante que vocês fizeram o editorial semana passada, porque é isso, vocês precisam se posicionar. Eu acho que quem não se posiciona já é uma posição, né? Falando da Tereza Cristina, uma artista brilhante, com uma voz super potente. Acho que quem não conhece, aproveita a quarentena para conhecer, porque todos os dias, aqui só estou fazendo a divulgação, todos os dias ela faz live à noite, cantando samba, e é uma live, assim, maravilhosa, porque além de cantar, é uma enciclopédia do samba. Sabe tudo da história do samba. E eu fico, assim, admirada com o tanto de conhecimento que ela tem. Uma artista surge ali, né, no final dos anos 90, cantando ali no Bar Semente, ali na Lapa, e começa a fazer parte das noites cariocas, enfim, se fortalece na região ali boêmia da cidade, lança os seus CDs, lança o CD cantando músicas do Paulinho da Viola, e ganha prêmios com isso, ganha o prêmio Tim, ganha o prêmio Rival, né, é indicada ao Grammy, e simplesmente não tem patrocínio. E quando eu li essa notícia, eu não acreditei. Eu li, aí fui procurar, falei assim, isso não deve ser possível. O primeiro patrocínio de uma mulher negra, cantora do samba, foi agora, em 2020. Ela é cantora e compositora desde 98. Então, assim, essa invisibilidade acontece com pessoas... Desculpa, mas muitas vezes a mediocridade branca ganha muito mais do que o talento negro. Quando as pessoas brancas de pouco talento, eu não preciso aqui listar, mas todo mundo conhece alguma pessoa branca de pouco talento que estourou uma música, que faz propaganda na internet com grandes marcas. Então, assim, é a mediocridade branca que vence dentro dessa lógica racista. A gente sabe que o racismo é estrutural, né? E a gente tem que ir na contramão disso, tem que tentar romper essas barreiras. Só que às vezes fica muito difícil. Então, assim, uma mulher que canta há tantos anos, com tanto talento, está comemorando em 2020, dentro de um cenário de pandemia, porque ela fez um sucesso ainda maior nessas lives, e aí finalmente, mas nossa, como ela canta bem, né? Como ela... Não, desculpa. Como ela canta bem, não. Como ela tem agradado ao público, acho que eu posso me aproveitar disso aqui, utilizando a minha marca. Vou me isso. É justamente esse, acho que esse é o ponto que você falou, é o ponto que mais se enquadra, né? Na verdade, ela teve que mostrar que ela é um bom produto a ser vendido, né? Porque continua sendo uma exceção à regra. Você vai continuar tendo muitos negros fazendo materiais muito bons, construindo músicas muito boas, peças de teatro maravilhosas. Tem uma peça de teatro maravilhosa do Lima Barreto, que tem pouquíssimo apoio, tem um monte de coisa fantástica, e que você vai ter pouquíssimo apoio. Nesse caso, a Tereza conseguiu, porque ela conseguiu mostrar que ela consegue ser um grande produto, ela atrai um público muito bom, então, com isso, ela acaba sendo um bom marketing, né? Mas será que efetivamente essa cortina caiu, né? Essa cortina de preconceito. E aí, infelizmente, a gente tem que terminar a nossa parte aqui com uma das matérias que a gente não gostaria de dar, nem de falar, nem de comentar. É uma matéria extremamente contraditória, é uma matéria extremamente dolorosa, é uma matéria extremamente difícil de digerir, aquela matéria que geralmente a gente zapeia para o próximo canal para poder não assistir. Eu, pelo menos, não gosto de assistir esse tipo de matéria, mas eu acho que é uma matéria que está no centro das nossas discussões, porque se a gente mudar os agentes e os atores, talvez a nossa opinião sobre isso possa mudar também. E é aí que mora o perigo.
né? E a acessão do Twitter buscando sobre essa hashtag dessa matéria, eu percebi que assim o ser humano ele consegue ser pior do que o próprio acontecimento. A gente consegue ver um acontecimento terrível. É terrível o acontecimento, não estou falando que não é. Mas as pessoas elas conseguem comentar sobre o acontecimento de forma ainda pior, o que é ainda mais lastimável. A matéria é essa aqui, ó. Mãe de menino que morreu ao cair do prédio diz que patroa que estava com a criança é mulher de prefeito. Se fosse eu, meu rosto estaria estampado. Né? Ela discute justamente o caso daquele garotinho em que a mãe era a doméstica da casa, né? E o garotinho simplesmente caiu lá de cima do apartamento e está dando um bafafá danado. Né, uma discussão super grande aí, essa seria a patroa, Sari Corte Real, né? Enfim, e tem muita gente discutindo sobre isso, e muitas discussões não tanto quanto humanizadas, né? Discussões assim que a gente para e fala, meu Deus, como é que as pessoas conseguem pensar dessa forma quando uma criança perde sua vida, e independente de qualquer coisa. Mas é importante que a gente lembre que talvez se essa criança não fosse o filho da doméstica, talvez ela ainda estivesse ainda brincando tranquilamente. E aí começa outra discussão, né? Porque parece que a gente está sempre problematizando a questão, né? Parece que a gente está que nem aqueles filmes, aquelas séries norte-americanas, né? Todo Mundo Odeia o Chris, sei lá, aqueles Todo Mundo em Pânico, né? Não, porque o negro sempre morre primeiro e tal, aquelas coisas que parecem piadas, mas que na verdade são discussões efetivas, né? E não é isso. É que se a gente for parar para pensar, as condições em que certa parcela da população é jogada, ela acaba sendo exposta a perigos que muitos nós outros privilegiados não somos. Não é isso, Larissa? Esse caso, eu li ele algumas vezes, li no Instagram, não entendi muito bem o que estava acontecendo, depois fui para as notícias e aí comecei a entender a dimensão do caso, né? Antes de mais nada, eu gostaria até de dizer que eu fiquei com meu coração assim dilacerado, porque como que uma criança de 5 anos é colocada no elevador e você simplesmente, assim, eu acho que existem várias discussões dentro desse caso. Uma delas é essa mulher que trabalhava na casa da Sari, que é a Mirth, né, que trabalhava como empregada doméstica. Ela e a mãe trabalhavam para essa família. É importante dizer que a mãe, Miguel, ela está constando na prefeitura da cidade como funcionária comissionada, tá? Então, ela trabalha de empregada doméstica, mas ela está na lista de comissionados lá trabalhando. E ela nunca soube disso. Acho importante a gente lembrar isso. O quanto muitas vezes, muitas pessoas, patrões, se aproveitam da falta de conhecimento de empregados e acabam se utilizando, né, de maneira errada, de maneira ilegítima, de documentos da pessoa, enfim. Outra coisa que eu gostaria muito de falar é, quando ela diz, se fosse eu, meu rosto estaria estampado no jornal, esse caso teria tomado uma repercussão muito maior, tá? Se fosse um menino branco caindo do prédio, descuido da empregada. Até o momento estão dizendo que é descuido da patroa. E vai me desculpar, mas eu não consigo encarar como descuido. Foi autuada com um homicídio culposo, se não me engano, quando não há intenção de matar, né? Culposo. Então, assim, ela está... Eu acho muito perigoso, né? Eu não sou de direito, e se tiver alguém aqui no direito queira apontar, mas eu acho que tem várias linhas de investigação. E ontem eu estava lendo uma matéria que o presidente da OAB de Pernambuco ele estava dizendo não se despreza as linhas de investigação. Tá? Então, assim, ela foi autuada por homicídio culposo quando não há intenção de matar, pagou uma fiança de R$20 mil e foi para casa.
foi para sua casa, dormiu seu sono tranquilo com a sua família toda em casa. E a Mirth Renata está chorando até hoje a morte do seu único filho, de 5 anos, que ela levou para o trabalho porque ela não tinha com quem deixar. Ela rezava com a mãe, que também trabalhava lá, e nesse dia a mãe precisava ir buscar uma receita para remédios e ir no banco. E aí nesse dia ela precisou sair com o cachorro da patroa. Ela não precisou ir comprar nada para ela não precisou ir comprar nada para o filho, ela precisou ir passear com o cachorro da patroa. E ela pediu para a patroa olhar o filho dela, que estava brincando com a filha da patroa. Fique aí que eu já levo. Ela fala, eu deixei eles em casa e disse que depois, se eles se comportassem, eles sairiam comigo para brincar. E isso me doeu muito, Lúcio, porque o cuidado e o zelo que ela demonstra nas palavras dela em relação ao trabalho, à família daquela pessoa, enquanto a Sari não hesitou em colocar um menino que estava de repente agitado, de repente a contrariando, e isso não é motivo. Tem uma parte do texto em que ela fala, meu filho era teimoso, agitado. Gente, a criança pode ser o que for, de agitada, de teimosa. Isso não nos dá o direito de abandonar dentro de um elevador. Então, assim, eu não acho admissível um caso desse ser tratado dessa maneira. Teve uma matéria no Jornal Nacional que foi muito importante, dizem que foi muito importante, mas a matéria durou 1 minuto. 1 minuto. E também é interessante, Larissa, pensar o seguinte, que quando hoje em dia, se eu pego um carro, bebo e dirijo, é considerado homicídio doloso, porque eu assumi a responsabilidade de matar uma pessoa. A partir do momento que beber e dirigir, eu corro o risco de matar. Se eu abandono uma criança de 5 anos que não tem condições de se virar sozinha, né, de não ter consciência ainda construída de perigos, como é que eu posso dizer que é um homicídio doloso, sem intenção de matar, né, culposo, sem intenção de matar? Na verdade, eu assumi o risco de que essa criança ela pudesse morrer. Né? E com certeza, como você muito bem disse, essa empregada doméstica, essa moça, se fosse o contrário, ela não só teria o seu rosto estampado em todos os lugares para todo mundo ver, como ela provavelmente não trabalharia em lugar nenhum nunca mais. Ela ficaria presa, sem fiança, até que o caso fosse resolvido, se fosse resolvido um dia, e ela nunca mais conseguiria trabalho nenhum. Né? Enquanto que a gente não vê a mesma perspectiva. A gente discutiu isso algumas vezes aqui, se eu não me engano, foi no YouTube, eu não me lembro quando é que foi que a gente discutiu isso. Mas a gente discute justamente a questão do transporte de presos. Quando você pega um cara que roubou 15 milhões, ele é branco, como o cara de Alphaville lá, que chamou o policial, você é um pobre, você é um ferrado, você ganha R$1.000 por mês, olha a minha casa, custa 300 milhões. Você vê esse tratamento que o policial teve, ele estava parado na calçada ele ficou. Imagina se isso fosse num barraco na Maré, que o negro sabesse a porta e falava, não vou sair contigo, não vou ser preso. Amigo, aquele policial tinha ido lá e tinha dado bolacha nele. Né? Então são reflexos de uma sociedade que está arraigado em todas as suas ações os conceitos racistas, as suas ideias de a raça estar na frente. Né? Tem até o filme que a gente indicou um tempo atrás, que é justamente sobre o Dudu e o lápis cor de pele, né, que a gente falou na nossa aula do Redacionando, que é justamente isso. O pai do Dudu, ele morre porque ele está fazendo Cooper, ele é um negro, ele está fazendo Cooper e um ladrão acaba de assaltar uma padaria e sai correndo. E aí a polícia chega e alguém grita, pega, ladrão! Quando a polícia vai atrás, a polícia vê os 2 homens correndo e quem a polícia atira? A polícia atira no negro, né, que estava fazendo o Cooper. Né? Então são marcas disso daí, né, Larissa? E assim, especificamente, se a gente for fazer, né, um remember de algumas crianças que foram mortas brutalmente, você tem um reflexo aí da questão midiática, de como isso é noticiado pela mídia, né? Você teve
a Ágata, que foi morta por violência policial, por motivo. Tem um Pedro que foi morto em casa, um adolescente. Você tem essa criança que eu realmente, porque percebendo os rumos, né, que estão sendo traçados. E aí você também, a gente já teve também um caso horroroso da Isabela Nardoni, a gente teve casos também de crianças brancas e que morreram de forma muito trágica. Eu não estou aqui diminuindo a dor de ninguém. Eu acho que é importante a gente falar que deve ser muito doloroso perder um filho. É uma situação que causa um espanto. Só que esse espanto e essa comoção coletiva na sociedade, ela é racializada sim. Por que um caso como esse não causa comoção das pessoas como causou o caso Isabela Nardoni, por exemplo? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter. E assim, o Miguel era uma criança cheia de sonhos. Era uma criança que foi brutalmente assassinada, porque ele por responsabilidade, por um abandono de uma pessoa que deveria cuidar dele naquele momento. Então, assim, eu acho que é um caso que tem que ser levado muito a sério pelas autoridades e acho que é para a gente, enquanto sociedade, refletir sobre esse caso. Refletir o quanto a gente está impactado ou não, ou quanto a gente normatizou crianças negras e pobres sendo mortas a todo instante. Né? Eu acho que é importante a gente mostrar a cara dessa mulher, dizer o nome dela, que é Sara Corte Real, né? que está sendo autuada por homicídio culposo. Né? Então, assim, eu acho importante a gente fazer essa reflexão enquanto sociedade. O quanto isso nos causa impacto ou não? Será que a gente já normatizou isso a esse ponto? Eu espero que não. Eu espero que a gente ainda tenha... Eu tenho esperança, na verdade, que a gente ainda tenha pessoas que entendam isso como muito grave e vão lutar muito para que esse caso seja, né, tenha justiça. Minimamente, eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer para essa mãe nesse momento. Né? A Mirth Renata, que é uma mãe que agora vai ter que ressignificar a vida dela, os rumos da vida dela, a saúde dessa mulher está prejudicada, toda a vida dela. Então, eu acho que a gente pensar enquanto sociedade o quanto nós também temos responsabilidade com esse caso, porque eu acho que é isso, é uma responsabilidade nesse momento. Acho que a gente tem que pensar sobre isso, refletir, para que isso não se torne, que a gente não continue normatizando coisas desse tipo. Acho importante, é o que você falou, a gente não está aqui para problematizar tudo, mas não tem como, porque o problema já está dado. Né? A gente precisa sim racializar as coisas e entender que, se fosse o contrário, com toda certeza, eu afirmo com tranquilidade que a gente estaria sendo massacrado de notícias de acompanhamento do caso pela mídia. Então, com certeza. Pensar sobre isso e refletir bastante. Assim, eu acho que é uma notícia muito pesada, muito ruim, mas reflete muito a sociedade em que a gente vive, desigual, hierárquica, né? Enfim, desigualdade não só social, mas de raça muito acentuada. Acho que a gente tem muito que avançar. Acho que esse momento que a gente está vivendo de discussões raciais, esse momento que a gente está vivendo de explosão no sentido de manifestações, de gritos, acho que é importante espaços como esse, de discussões. A gente está discutindo aqui assuntos da semana, perceba que os assuntos da semana estão todos relacionados de alguma forma. Né? Se a gente for pegar, a gente falou do Covid-19. O Covid-19 mata muito. O Covid-19 veio pelos ricos para matar os pobres. Né? É assim, chegou de avião, agora está lá dentro da favela matando muitas pessoas. E assim, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você ocultava a moradia, ocultava o lugar, ocultava a moradia, ocultava. Enfim, eu acho que são muitas coisas, mas as pautas são as mesmas, né? Larissa, o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, mas eu queria te pedir se você pudesse mostrar a sua reflexão em poucas palavras sobre a seguinte questão. Por que nós, brasileiros, ficamos tão comovidos e tão doídos com... e eu não estou dizendo que não devemos, mas por que ficamos tão comovidos e doídos com
Por que somos tão George Floyd e tão pouco Amarildo e Marielle? Pois é. É muito difícil, né? Eu fico pensando, quando foi noticiada a morte do João Pedro, no Jornal Nacional, a morte de um menino por atuação policial. E quando foi noticiada a morte de George Floyd, foi noticiada a morte de um homem negro por um policial branco. Se racializa o que é de fora, porque tem-se a noção de que no país miscigenado, onde todo mundo tem sangue negro, e isso já basta para que não haja racismo, a gente não racializa as nossas relações. E isso é muito perigoso. Eu acho que acho que muitas dessas manifestações e desabafos do movimento negro dentro do Brasil a gente está gritando aqui há muito tempo. A gente está aqui sufocado há muito tempo também. Não, é também um complexo de vira-lata do Brasil, de achar de reverenciar sempre o que a gente pode. É muito importante, mais importante também saber que muitas das lutas, né, dos Panteras Negras, muitas das lutas nos Estados Unidos também foram inspiradas pelo movimento negro brasileiro. Então, é importante olhar para dentro. Aqui no Rio de Janeiro, por mortes por policiais, o número aqui no Rio de Janeiro é mais alto do que o número nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, é importante olhar para dentro e entender as nossas especificidades. É um país miscigenado, onde muitas pessoas, né, agora as pessoas estão se reconhecendo enquanto negra, e isso é muito importante. Tá? Eu acho que isso começando a se reconhecer enquanto negra, né? Então, assim, tínhamos mais dificuldades por conta desse processo de embranquecimento da população. Isso nos causou um impacto muito grande, porque até para se reconhecer foi difícil. Nós estamos aqui, lutando há muito tempo, e nós não vamos parar de lutar. Isso é importante dizer. Muito bom, Larissa. A gente agradece, em nome do Agora Disserte, profundamente pela sua atenção, pelo seu carinho, não só com a gente, mas com todo mundo que acompanha a gente. Né? Você sempre solicita e a gente espera que a gente consiga, por outras vezes, traçar esses debates, essa conversa, porque com certeza a gente entende que a educação é através do diálogo, é através da transformação do pensamento que a gente vai conseguir construir pontes e transformar esse cenário que a gente vê. Muito obrigado, Larissa. Um ótimo dia para você, apesar dos pesares. Seguimos na luta, confiantes de que só a luta e a educação pode mudar a vida. Obrigadão. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Então, para vocês todos que aqui ficam, muito obrigado por terem assistido essa semana com a gente, aqui as principais notícias da semana. E não deixem de seguir a gente, né, de olhar o nosso canal no YouTube também, tem sempre novidades muito legais, né, a gente está sempre botando muito material pensando em você. Pô, eu queria que tal tema fosse debatido, vocês ainda não falaram sobre tal coisa. Cara, comenta aí. Cara, manda mensagem pra gente, enche o nosso saco, manda e-mail, direct pra Helena. Helena, a Helena que atende aqui no Instagram, pode mandar direct pra Helena. Helena, vocês nunca falaram sobre isso. Por favor, fala sobre isso. Que a Helena com certeza vai te atender com todo o amor e carinho daquela ruiva maravilhosa. Já no Twitter você pode conversar também com ela, mas também tem a nossa professora queridíssima Sabrina Oliveira. Você também pode conversar com ela, tudo bem? E lá pelo YouTube, geralmente quem tá lá urubuzando sou eu mesmo, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram, Belinha, Clarice, Helena, Dona Rita, beijo pra senhora, Dona Rita, Sabrininha e todos os outros, Pablo também, abraço pro Pablo aí, Jaque, Tayane, o grande Pablo, Guga, galera de paciência, gente boa pra caramba, né? A todos vocês que nos acompanharam hoje e acompanham sempre com muita paciência e com muito carinho com todos nós. Gente, forte abraço para vocês e a gente se vê em breve por aí pelas redes. Força e luta e coragem. Vai melhorar se a gente continuar construindo a melhora. Vamos lá. Tchau, tchau.